A Grande Viagem da Sua Vida, um título que provavelmente eu vou falar errado algumas vezes durante esse vídeo. Eu sempre confundo A Maior Viagem da Sua Vida. Enfim, A Grande Viagem da Sua Vida é o novo filme do Kogonada, diretor americano, sul-coreano, que chega, se eu não me engano, ao seu terceiro longa-metragem, tem outros muitos curtas também, e que é muito queridinho da cinefilia, né? Ele não é tão conhecido pelo grande público, entre aspas, mas é esse diretor queridinho que fez filmes da A24 já e tudo mais. Tem muita gente que coloca ele como um dos grandes diretores do momento. Eu acho ele bom de forma geral, eu não morro de amores por ele como muita gente, mas vamos falar um pouco sobre tudo isso, sobre esse que é o filme dele provavelmente que vai atingir uma popularidade maior pelo nome do Colin Farrell, pelo nome da Margot Robbie, por ser uma espécie de comédia romântica até certo ponto, por ter uma distribuição da Sony que foge um pouco só dessa lógica meio A24, cinema independente entre muitas aspas e por aí vai. Mas ainda assim um filme que ele flerta com algo mais tradicional para retornar àquilo que é bastante a cara do diretor e é bastante a cara desse cinema independente. Quando eu digo esse cinema independente, não só o cinema independente dos últimos anos, não só esse cinema com cara de independente de uma A24 da vida, mas até com a cara um pouco de cinema independente dos anos 90, dos anos 2000, inclusive a brincadeira aqui com o carro, que é da década de 90, deixa isso bastante claro, onde tem um pouco das referências desse filme de forma geral. E esse eu acho que é o caso do filme que ele pode ser divisível, não divisível no sentido de, metade vai gostar, metade não vai gostar. Acho até que de forma geral ele vai ter uma recepção melhor do que eu vou ter aqui no vídeo, né? Eu acho que de forma geral até mais pessoas vão gostar do que desgostar dele, mas eu digo que é um filme que ele é divisível no sentido de que ele é um filme que, mais do que essa ideia que muita gente tem, que é uma ideia tola de análise técnica e fria e imparcial de um filme, nada disso existe, tá? A crítica de cinema não é isso, eu sempre deixo isso bem claro aqui no canal, porque os filmes eles vão ser feitos justamente para se relacionar com a gente primeiro de uma forma emocional, digamos assim, né, de uma forma sensorial, ainda que um filme não seja só isso. O que eu tô dizendo, e o porquê eu tô dizendo tudo isso? Porque eu acho que esse vai ser um filme que ele vai ser muito um filme de conexão. Um filme que se você se conecta, se ele consegue se conectar com você, você provavelmente vai gostar muito. Se ele não se conectar com você, você não vai conseguir gostar dele, né? Então, é um filme que vai muito além apenas de como ele se utiliza dos artifícios cinematográficos e do roteiro para contar tudo isso. Vai ser um filme que muitas vezes vai até se conectar mais com pessoas que tenham vivido casos parecidos do que com pessoas que não tenham vivido aquilo. Tô dando toda essa volta, mas vamos lá, o que eu achei de A Grande Viagem da Sua Vida. Falei o título corretamente mais uma vez. Ele é um filme que pra mim ele vai funcionar, ele tem quase duas metades, ele tem quase uma separação, não chega a ser metade porque o começo é bem menor, mas ele tem quase uma separação entre o início dessa relação, esse flerte, essa aproximação e o que ele vai se transformando posteriormente. O que eu tô querendo dizer com isso? Como eu disse, ele vai buscar referências anteriores no cinema, né? E essa conexão inicial, ela vai muito para a base da comédia romântica, que é o garoto encontra a garota, ainda que esse encontro aqui nesse filme não seja um encontro aleatório, mas um encontro, como a gente entende desde o início, um encontro, digamos, planejado por aquela instituição ali meio fantasiosa que está presente dentro desse filme. E dentro dessa lógica da comédia romântica, eles vão inserir justamente essa lógica da fantasia aqui, que eu acho que é muito bem-vinda e que faz para mim o início do filme funcionar melhor do que ele vai se transformar posteriormente. Não que o que vem posteriormente é de todo ruim, mas eu acho que já não funciona como um todo, eu já chego lá. Então esse início, ele funciona pra mim muito bem, justamente porque é um filme que estranhamente ele funciona melhor quando a gente não conhece tanto esses personagens do que quando a gente passa a conhecer mais sobre eles, sobretudo a personagem da Margot Robbie. Então, quando a gente não tem informações sobre esses personagens, que eles são só dois solitários que se conhecem e tudo mais, rola uma química muito boa que acho que vai estar presente durante todo o filme, de um casal que eu nunca esperaria se você me falasse que tal Margot Robbie e Colin Farrell sendo um casal romântico em um filme. Eu jamais apostaria nisso, mas são dois atores que eles têm um olhar, assim, um sorriso, uma forma de agir que parece que
se conecta muito com a gente, né? São dois atores muito carismáticos, digamos assim, né? A Margot Robbie, ela tem um sorriso que parece que atrai a gente. Colin Farrell, muitas vezes, ele tem esse olhar melancólico que pede por a gente se aproximar dele. E aqui eu acho que casa muito bem eles dois no início. Quando a gente não conhece tanto desses personagens, automaticamente a gente fala, por que não? Vamos embarcar junto com eles na grande viagem que eles vão fazer. Então eu gosto muito desse começo quando o filme se conecta com a gente por meio de elementos bastante cinematográficos até, né? O uso do plano e do contraplano, como eles se olham naquele espaço, como o espaço está em constante modificação a partir do momento que eles abrem portas e passam a retornar para o passado deles. E nesse primeiro momento, o filme ainda não busca essa conversa tão filosófica, né? Tudo surge de uma forma muito mais natural, quase como se o filme inicialmente flertasse com a gente, como os personagens estão flertando, para depois eles realmente irem a fundo nos sentimentos e o filme ir a fundo junto. E eu gosto muito mais dessa parte desse flerte do que quando ele entra nessa lógica mais filosófica, porque tudo parece meio bobinho nesse início, mas tem tudo a ver com esses personagens se conhecendo, né? Então quando a Margot Robbie fala, eu traio, você não leva aquilo tão a sério assim, porque você sabe que eles provavelmente vão ficar juntos e você não sabe até que ponto aquilo que eles estão falando é verdade exatamente, até que ponto eles estão fazendo aquilo só para atrair um pouco mais o outro personagem. A gente ainda não conhece exatamente esses personagens, e essa parte eu gosto bastante. Só que a partir do momento que ele vai se transformando em outra coisa, que ele vai virando para um lado muito mais de confrontar o seu passado, confrontar a sua existência, o que em alguns momentos eu acho que funciona bem com o personagem do Colin Farrell, principalmente, né? A da Margot Robbie, ela fica muito presa nessa relação da mãe, que perdeu a mãe, desse trauma da mãe, e parece que a personagem não evolui muito nisso. Enquanto do Colin Farrell, a gente vê mais possibilidades desse personagem a partir dessa relação dele com os pais, das expectativas, dos gostos dele, das frustrações dele, que inclusive tem, para mim, um dos melhores momentos do filme, que é o momento ali do musical, né? Quando ele é uma criança, mas a gente vê ele com um adulto, como a Margot Robbie se insere naquele contexto, como ele olha pro passado dele e reage àquilo, que é um momento que eu acho muito bom. Mas de forma geral, quando o filme ele começa a verbalizar muito o que ele quer dizer, quando ele entra nessa espiral muito filosófica em relação aos personagens, eu acho que ele não atinge esse lugar de maturidade que ele quer atingir. Pelo contrário, eu acho que em alguns momentos sim, ele consegue ter uma profundidade dramática boa, mas de forma geral ele fica num lugar meio bobo de discurso, né? Esse lance de, por que a gente não pode ficar junto? Porque a gente vai sofrer? Porque um vai fazer o outro sofrer? Sabe, tipo assim, é um discurso que, pra mim, pessoalmente, eu acho que é um pouco meio bobo, assim, um pouco adolescente, não conversa muito com aqueles dois personagens naquele momento da vida deles, parece, né? Não vamos dar esse passo à frente porque a gente tem que viver sozinho pra sempre, porque a gente faz outras pessoas sofrerem, ou porque a gente agiu dessa forma no passado. Enfim, o filme, aos poucos, ele vai me perdendo, né? Ele vai se estendendo bastante, e ele vai se transformando essa coisa muito mais do discurso, né? Do discurso verbalizado do que exatamente dessa conexão cinematográfica. Ainda que ele brinque de uma forma interessante com esses espaços se modificando, com esses tempos se modificando, com esses personagens indo e voltando, o que é bastante cinematográfico, eu acho que quando ele vai construir essa narrativa de evoluir essas temáticas, ele não consegue fazer isso muito bem, né? Acho de forma geral um filme bonzinho, né? Um filme que não chega, vai me perdendo, como eu disse. Eu gosto muito do começo dele, aos poucos ele vai me perdendo. Eu acho que com muita gente vai ser, inclusive, o contrário. Muita gente vai achar o começo mais bobo e vai pegar muito mais a partir do momento que ele vai começar a discursar e tudo mais. Pra mim foi bem o contrário, assim. Eu acho que ele é um filme que aos poucos ele vai me perdendo, me capta em alguns momentos específicos, né? Em uma outra piadinha, em momentos, como eu disse, o do Colin Farrell no musical, até o Colin Farrell se passando, virando o pai dele pra falar com ele, criança, é um momento bem legal, bem bonito, mas aos poucos o filme ele vai entrando muito nesse lugar de cinema independente mesmo, né, de cinema indie, de querer filosofar sobre a existência, filosofar sobre a vida, filosofar sobre os relacionamentos, e por isso eu digo que os personagens, em alguns momentos, eles parecem menos interessantes quando a gente conhece exatamente eles, ou pelo menos eles se transformam em personagens menos interessantes juntos quando a gente conhece eles, do que eles são no início, que a gente não conhece eles tão bem e eles começam a flertar. E os atores ali brilham muito nesse sentido de criar uma conexão imediata, pelo menos pra mim, né? Muita gente pode achar que eles não vão se conectar, que eles não têm química, mas eu acho que eles criam essa conexão imediata sem a gente conhecer muita coisa. O que quando o filme
começa a se transformar nessa filosofia, em alguns momentos eu acho que se transforma em uma filosofia menos barata, esses personagens, ou essa relação entre eles se transforma em algo, pelo menos pra mim, menos interessante, digamos assim, né? Nunca me perde completamente, mas ele nunca me ganha como ele ganha no começo do filme, né? Enfim, acho um filme bom, um filme apenas bom, que poderia ser mais do que apenas bom. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram mais ou menos do que eu. Como eu disse, acho que é um filme que ele vai se conectar e vai depender muito da sua conexão com esses personagens, com a história deles, com as temáticas abordadas e com esse casal em si. Comigo funciona um pouco, não funciona sempre. Enfim, por hoje é isso. Se o vídeo gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso de cinema. Por hoje é isso e corta.